Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo a mais um programa Hora de Estudo Bíblico. Muito bem, vamos continuar com o nosso estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. E eu espero que você tenha a sua Bíblia aberta aí no capítulo 6. Hoje vamos começar um novo capítulo, mas antes da nossa nova lição, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este dia, pela oportunidade que temos de proclamar a tua palavra, Senhor. Obrigado por todos os nossos amigos que estão ouvindo este programa. Pedimos que ao estudarmos a tua palavra, o Senhor nos dê entendimento, abra os nossos olhos e o nosso coração para receber humildemente o que o Senhor quer nos ensinar e que o Espírito Santo nos ajude a aplicar. Senhor, necessitamos crescer na graça, precisamos amadurecer em nossa vida cristã. Ajude-nos hoje a receber o ensino da tua palavra para crescermos espiritualmente, Pai. Pedimos por aqueles que estão ouvindo e que não te conhecem, que não nasceram de novo, que nunca experimentaram o perdão dos pecados e a bênção da salvação. Pai, que o Espírito Santo neste dia os convença do pecado e que possam receber a Cristo. Abençoe os teus filhos e que hoje seja um dia de vitória, um dia de bênção e de crescimento nas coisas do Senhor. Ajuda os nossos irmãos idosos, aqueles que estão doentes, lhes dê força, ânimo e que eles possam sentir a tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, com a sua Bíblia aberta no livro de Romanos, vamos começar a estudar o capítulo 6. Este é um capítulo muito polêmico e com diversas interpretações. Creio sinceramente que ele não é uma divisão dos capítulos anteriores, mas segue a ideia lógica do capítulo 5. O capítulo 6 começa com as palavras "Que diremos, pois?", obviamente, referindo-se ao que foi dito no capítulo anterior. Não é um tema novo. O que diremos, pois? Ele nos mostrou algo e agora continua o tema, de modo que a divisão do capítulo não é muito apropriada aqui. Como muitos de vocês sabem, as divisões em capítulos e versículos não existiam até o século XVI e em alguns casos são precisos, mas em outros não. A divisão em capítulos é para ajudar o leitor, mas neste caso, onde temos um tema que continua, ela não contribui nem um pouco. Na verdade, a epístola toda tem o mesmo tema ou a mesma ideia. Paulo não dividiu em capítulos e versículos. Como eu disse, a Escritura não foi dividida em capítulos nem em versículos até o século XVI. Por isso temos diante de nós uma epístola contínua, uma carta contínua. Nos 5 primeiros capítulos, Paulo trata da universalidade do pecado. Ele procura mostrar que todos pecaram, e a consequência da universalidade do pecado é a universalidade da morte. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois ele começa a falar de justificação, onde ele mostra como um pecador pode ser declarado justo por Deus. Então, quando termina o capítulo 5, ele faz uma declaração impressionante no versículo 20, dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Um dos principais pontos de Paulo no capítulo 5 foi a segurança e a certeza da salvação. A garantia da nossa redenção em seu sentido pleno, de modo que quando o homem é justificado pela fé, pode ser feliz por causa da sua salvação. Em outras palavras, está simplesmente dizendo que nós temos a prova absoluta de que se Deus deu o seu Filho para morrer, quando éramos pecadores, capítulo 5, versículo 10, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Agora, alguns vão dizer, espere um momento, eu tenho segurança eterna, e onde abundou o pecado, a graça abunda muito mais. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Se onde abunda o pecado, abunda a graça, então vamos viver no pecado, para obter mais graça. Agora, podemos ver claramente que o capítulo 6 é uma continuação do anterior. Creio que este capítulo está ligado à santificação. A palavra santificação não aparece no início do capítulo 6, nós podemos vê-la no versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ela também aparece no versículo 19. E eu sinceramente acredito que aqui, no capítulo 6, Paulo fala de santificação,
santificação posicional e santificação prática. O que se deve fazer com o pecador em relação ao salário do pecado parece ser a premissa de Paulo resolvida na primeira parte da epístola. Deus se encarregou disso. Deus já resolveu a questão no que diz respeito à penalidade do pecado. A próxima questão tem a ver com o poder do pecado que domina a vida dos crentes. Em primeiro lugar, como Deus lida com o pecador e o seu pecado? A resposta é a justificação. A maneira que Deus trata com o pecador e seu pecado é declarando-o justo e tratando-o como justo. Mas há um segundo problema depois que um homem é justificado, depois de ter sido declarado justo por Deus. Ele descobre que ainda tem a natureza pecaminosa. A natureza de Adão ainda é parte dele. E essa natureza pecaminosa produz atos pecaminosos. O que Deus vai fazer sobre isso? Bem, a resposta está na santificação, o aspecto da obra de Deus que trata com o poder do pecado na vida do crente. Então, vemos como nos primeiros 5 capítulos, a justificação lida com o salário do pecado. Quando o homem peca, ele é culpado e, portanto, merece o castigo. Através da justificação, Deus declara justo este homem culpado em virtude da morte de Cristo em seu favor. Deus, através deste ato, terminou para sempre o castigo. Porque Cristo morreu por mim, eu sou livre. Portanto, a justificação é um ato pelo qual Deus declara justo o pecador. A justificação não torna um pecador justo. Não significa isso, mas significa que Deus o declara justo. É um termo legal, um termo judicial. Mas o que a santificação faz? Na santificação, Deus pega este mesmo homem, mesmo sendo pecador por natureza, mas justificado, e mostra-lhe como ser santo. Na santificação, Deus lida com algo que é real, o poder do pecado. A justificação lida com o castigo do pecado. Santificação lida com o poder do pecado. Creio que este é o enfoque do capítulo 6. No final do capítulo 5, o argumento de Paulo alcançou o auge, dizendo: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Este é o clímax da doutrina da justificação. Agora, essas declarações feitas nos versículos 20 e 21 do capítulo 5 traz à luz 2 problemas relacionados com a questão da lei e do pecado. O primeiro problema é: será que esta declaração da graça não vai encorajar as pessoas ao pecado e pecar mais do que antes? Em outras palavras, não produzirá anarquia? Como se as pessoas dissessem: bem, se você me diz que onde abunda o pecado, a graça superabunda, quanto mais eu pecar, mais vou conhecer a graça de Deus. Ou seja, em certo sentido, quanto mais eu pecar, mais feliz vou ser, não importa o que eu fizer. Será que esse ensinamento não vai incentivar as pessoas a pecarem? Bem, essa pergunta pode surgir na mente das pessoas, mas há uma segunda pergunta. Se o apóstolo fala desta maneira sobre a lei, para que servia a lei? Por que Deus havia dado a lei para o povo de Israel? Ela tinha algum valor? Qual era o propósito? Qual era o seu lugar e função no grande plano de redenção? Agora, um judeu inteligente, convertido ou não, depois de ouvir o que Paulo disse no capítulo 5, iria pensar assim. E isso nos leva ao capítulo 6. Nesta parte do capítulo 6 que vamos estudar, Paulo discute o que creio ser o aspecto prático da salvação do crente. Temos visto que todo mundo, judeu e gentil, é culpado e condenado, porque todos os homens, em seu estado natural, são destituídos da justiça que Deus exige. Vimos também que Deus disponibiliza através da graça a sua justiça, que o pecador que crê recebe pela fé. A ênfase dos estudos que tivemos até agora sobre o tema da justificação foi com base no que Deus fez por nós, mas aqui a ênfase muda para a prática. E vemos o que Deus tem feito na vida de todos que foram salvos. A justificação não é o fim em si, mas um meio para a santidade de vida. Creio que Paulo fala sobre isso também. O capítulo 6 segue o curso natural do capítulo 5, mas leva para o lado prático da vida cristã. Deixe-me sugerir um esboço para este estudo. Em primeiro lugar, a nossa posição em Cristo, capítulo 6, versículo 1, ao capítulo 7, versículo 6. Anote aí. Vou repetir. Em primeiro lugar, a nossa posição em Cristo. Capítulo 6, versículo 1, ao capítulo 7, versículo 6. Em segundo lugar,
o nosso estado na carne, capítulo 7, versículos de 7 a 25. E, em terceiro lugar, a nossa força no Espírito, capítulo 8. A parte de Romanos que estamos estudando é a forma pela qual um indivíduo que foi judicialmente declarado justo deve viver de maneira justa neste mundo. Bem, vamos ver a primeira parte, que é a nossa posição em Cristo. Na última parte do capítulo 5, vimos que Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A função da lei era tomar conhecimento do pecado, mostrar o que era pecado e, ao mesmo tempo, a lei é colocada em contraste com a graça. Onde abunda o pecado, por causa da lei, ali a graça tem oportunidade de superabundar. Não é difícil ver como os destinatários da carta poderiam concluir que, se o que Paulo diz é verdadeiro, então uma maneira rápida e fácil de receber a graça é pecando. É por isso que se introduz o tema santificação. Agora vamos ver os versículos 1 e 2 do capítulo 6, onde Paulo diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos no pecado, como viveremos ainda nele? Se a carta terminasse no capítulo 5, creio que nós, os crentes, teríamos várias dificuldades. O problema do castigo do pecado foi tratado na justificação. Mas e o problema do poder do pecado, a prática do pecado e a contaminação do pecado na vida daquele que foi justificado? Bem, não estamos à deriva, sem orientação. Deus resolveu o problema do castigo do pecado na justificação e resolveu o problema do poder do pecado na santificação. Nos primeiros 5 capítulos, vimos o pecado em relação ao pecador, mas nos próximos 3 capítulos, capítulos 6, 7 e 8, vemos o pecado em relação ao crente. Nos primeiros 5 capítulos, a graça abundou para o pecador. Nos próximos 3 capítulos, a graça abunda para o crente, o santo. Portanto, o objetivo deste estudo é mostrar como ser vitorioso sobre o pecado. Agora, preste atenção para a pergunta: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Tenha em mente que esta pergunta não se refere a continuar pecando, mas continuar pecando para que a graça abunde. Não fala sobre continuar no pecado, mas continuar no pecado para que a graça abunde. Lembre que Paulo acabou de dizer, no capítulo 5, versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, essa pergunta do capítulo 6, versículo 1, pode vir de um coração sincero ou de alguém que se opõe ao Evangelho da Graça. Há aqueles que acham que o Evangelho da Graça, desvinculado da lei, incentiva o crente a pecar. Mas a graça abundante para o pecador não significa liberdade para continuar pecando. A ideia de que a graça de Deus abunda à medida que pecamos é vergonhosa. Precisamos ver a resposta de Paulo para perceber que a pergunta, por mais que tenha vindo de uma pessoa sincera, é um insulto a Deus. Ele diz: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? De certa forma, a doutrina da justificação pela fé pode ser perigosa, quero dizer, ela pode ser mal interpretada. Talvez algumas pessoas que estão me escutando possam dizer: este homem não nos encoraja a viver uma vida justa. Parece estar dizendo que as nossas boas obras são inúteis, que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, ou seja, não importa o quanto você peca. Isso não é o que Paulo sugere no capítulo 5. Olhe para a sua resposta: de modo nenhum, de maneira nenhuma. Esta expressão de modo nenhum é usada por Paulo no capítulo 3. Dizendo isso, ele está querendo dizer: nem mesmo pense nisto, se afaste disso. Se alguém pensa assim, então não compreende nada sobre a justificação pela fé. Se uma pessoa tem dúvidas sobre a questão de continuar pecando, ela não compreendeu o ensino de Paulo nos capítulos 1 a 5. Esta pergunta, no capítulo 6, versículo 1, me diz que a pessoa não entendeu a graça de Deus. Muitas pessoas já falaram para mim: vocês cristãos que acreditam que uma vez que você está salvo para sempre, pensam que podem ir e fazer o que quiserem. Não, isso é um insulto a Deus. A pessoa salva não quer fazer tudo o que deseja, mas quer fazer o que agrada a Deus. Essa é a diferença. Portanto, este maravilhoso tema é apresentado aqui no capítulo 6 e está relacionado com a santidade na prática. Muito bem, fizemos uma introdução ao tema e vamos continuar estudando isso em nosso próximo programa. Obrigado por ouvir o estudo de hoje. Que Deus o abençoe
e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.